Se você sai de uma conversa com ele se sentindo confusa, culpada, pequena, apagada, se a convivência com o seu parceiro não é fácil, você está o tempo todo pisando em ovos, se você passou a desacreditar de você mesma, se a sua autoestima não está das melhores por conta da relação que você tem com o seu parceiro, muito cuidado porque isso pode ser abuso emocional. Ele pode estar te violentando mesmo sem nunca ter tocado em você. É muito comum a gente identificar a violência física, mas a violência psicológica, o abuso emocional infelizmente, está muito mais presente na vida das mulheres do que a violência física. Não estou diminuindo nenhum tipo de violência, todas são graves, mas a ideia aqui hoje é ressaltar, te orientar, refletirmos e fazer com que você identifique se você está vivendo aí esse tipo de relação, tá? Por quê? Porque como não é conhecido, muitas mulheres vivem essa situação e têm dificuldade de nomear aquilo que elas estão vivendo. Porque no abuso emocional, na violência psicológica, não tem grito, não tem agressão física, não tem marcas no corpo, mas você sente e sabe que tem alguma coisa de errada acontecendo. Você, mulher, tem esse sexto sentido, essa pulguinha atrás da orelha, que fala o tempo todo com você de que algo está errado nessa relação. E aí a grande questão, uma das grandes consequências da violência psicológica, do abuso emocional, é que você passa a duvidar de você mesma, você começa a se calar, você começa a se adaptar, você começa a se apagar. E aos poucos, você deixa de ser você dentro dessa relação. Você perde o seu brilho. Pois é, isso tem nome. Isso é abuso psicológico, ou violência emocional, ou abuso emocional, ou violência psicológica. Tudo isso, todos esses nomes estão dizendo sobre esse fato que eu vou clarear aqui para vocês hoje. Como eu disse, infelizmente, é muito, mas muito mais comum do que as pessoas imaginam que aconteça ali no relacionamento. Por quê? Ele acontece de uma forma muito sutil, repetitiva e muitas vezes invisível até para você que está vivendo isso no seu relacionamento. Então hoje eu quero te ajudar a entender três coisas. Primeiro, o que é esse tal de abuso psicológico e por que ele é tão difícil da gente identificar? Como é que ele acontece na prática, no dia a dia e na sua relação? E por que você permanece nesse tipo de relação? E como você pode sair, quebrar, transformar essa relação, esse padrão, ok? Para quem não me conhece, meu nome é Wesley Augusto, eu sou psicólogo há 23 anos, terapeuta de casal e especialista em relacionamentos. E o meu papel, não só aqui no Instagram, nas redes sociais, no YouTube, no consultório, é fazer com que você, mulher, não se perca no amor e resgate o brilho que você vem perdendo aí dentro do seu relacionamento, tá bom? Faço atendimento tanto online quanto presencial, de individual e de casais. E para você que está chegando aqui agora, quero conversar, quero hablar. Mesmo que você esteja assistindo essa gravação no YouTube, deixa aqui nos comentários o que você achou, sua opinião, sua dúvida, que eu volto aqui para responder, tá? Por que eu estou falando do YouTube para quem está ao vivo aqui comigo? Porque as gravações da nossa... Ih, não podia nem falar YouTube, que o Instagram cai o engajamento. É porque as nossas gravações das nossas lives não estão ficando mais salvas aqui no Instagram. Elas ficam salvas lá no YouTube, ok? Então, se você ainda não assina meu canal, vai lá, assina o YouTube, que uma das minhas metas profissionais esse ano é bombar o meu canal no YouTube, tá? Então, para quem está aqui ao vivo comigo, quero saber, é a primeira vez que você está aqui comigo? Da onde você é nova de casa, velha de casa? Bora abrir esse diálogo aqui, porque se for para ficar falando sozinho, eu nem teria aberto essa live. Eu continuaria o que eu estava fazendo, porque eu passei a manhã toda gravando vídeos para vocês, tá? Então me conta aí, deixa eu conhecer um pouquinho vocês. Algumas carinhas eu já conheço aqui, ó. Dona Mara, conhecidíssima, né? Tá aqui comigo. Muito obrigado por estar aqui comigo, Mara. Todas as nossas lives ela tá nos meus cursos, uma maravilhosa, uma brilhante querida,
tá? Inclusive me fez lembrar que essa é a função da Mara. Ela tá tão aqui comigo que eu já passei essa função para ela, né? De apertar o coraçãozinho aqui, mas eu quero que todas vocês façam, tá? Tem um coraçãozinho aqui no canto, carca o dedo aí, porque esses coraçõezinhos subindo dizem para o Instagram que a live tá boa e aí ele chama mais pessoas para participar aqui com a gente. Se você tem uma amiga, você nota que existe uma questão estranha no relacionamento dela, encaminha, aperta esse aviãozinho de papel, encaminha para ela e chama ela aqui para a live. Né? De repente, uma forma sutil de você falar, olha, estou te enxergando, né? Ela pode se despertar para isso e as coisas começarem a mudar, ok? Muito bem. Olha a Paula por aí. A Bru Oliveira deve ser Bruna, nova por aqui. Realmente é nova por aqui, né, Bruna? Que eu nunca vi sua carinha. Seja muito bem-vinda e já chama a galera. Bora, vamos lá. Temos 3 pontos que eu vou trazer para vocês aqui hoje. Né? O primeiro, o que é o abuso psicológico, né? E por que você não percebe isso que possivelmente você, infelizmente, está vivendo? Porque o abuso psicológico, gente, ele não começa grande. Ele começa pequenininho. E é exatamente por isso que ele passa despercebido. É exatamente por isso que você não nota. É um pouco parecido com aquela fábula, você já ouviu falar, não sei nem se é fábula, daquela história do sapo que dentro da panela? Vou contar aqui para vocês. Né? Se você coloca um sapo, tá lá, vamos lá. Eu tô confuso porque eu tô no modo ainda gravando o vídeo. Deixa eu me sintonizar aqui e ficar mais calmo para estar com vocês. Vamos lá. Temos uma panela, enchemos de água, colocamos para ferver no fogão. Se você jogar o sapo nessa panela de água fervente, soltou ele lá, ele vai pular para fora na hora. Agora, você pega essa mesma panela, coloca água fria, coloca lá essa panela com água no fogo e o sapo lá dentro. O sapo vai ficar lá, ó, quentinho, 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 até que ele, ó, morre. Porque ele não percebe que a água está fervendo e está cozinhando O abuso psicológico é mais ou menos assim. Você vai sendo cozida ali na sua relação e quando você percebe, a sua autoestima, o seu relacionamento já está um desastre e você não consegue sair. Na psicologia, esse tipo de dinâmica do abuso psicológico está associado a padrões de manipulação emocional, invalidação dos seus sentimentos, das suas emoções e esse controle sutil na relação. Olha a gravidade da coisa, né? O abuso psicológico acontece quando, de forma repetida, o seu parceiro minimiza o que você sente, invalida a sua percepção, inverte a responsabilidade, inverte a culpa, faz você duvidar de você mesma, cria ali no seu lar, no seu ambiente emocional, um medo constante, que é uma bandeira, uma red flag tremenda de que está acontecendo um abuso psicológico aí na sua relação, se você vive com aquela sensação de estar pisando em ovos. Isso é um sinal muito evidente de que é muito possível que você esteja sofrendo um abuso emocional aí na sua relação. E o ponto mais importante aqui, gente, é que é a palavra repetição. Esse comportamento do seu parceiro não acontece uma vez ou outra. Aconteceu uma vez ou outra, isso é comum nas relações. Sem querer, a gente se confunde, a gente fica nervoso, a gente tem comportamentos que não são adequados para o outro. A questão aqui é essa forma contínua, evidente. Todos os dias acontece alguma forma de abuso psicológico. E ao longo do tempo, esse comportamento do seu parceiro, esses comportamentos do seu parceiro, tem um efeito muito forte, que é o quê? Você começa a perder a referência de você mesma. A sua autoestima ela é afetada, assim como o seu amor próprio. Você passa a desacreditar de si. Você já não sabe mais se você realmente está exagerando com as suas questões, com as suas necessidades, com as suas emoções. Você se questiona se realmente você não está
sendo sensível demais como ele vive te chamando. Você se questiona se o problema realmente não é você, como ele vive falando. Isso, essa sensação, esse autoquestionamento, tem uma relação com um fenômeno que a gente diz na psicologia chamado de dissonância cognitiva. Que é o quê? Quando você vive duas realidades que se conflitam. Ou seja, o seu parceiro está falando uma coisa que você pensa que é totalmente diferente. E aí você entra em dissonância cognitiva. Uma parte de você sente que tem alguma coisa errada. E a outra tenta justificar o comportamento dele, essa sensação, tudo para manter esse vínculo, tudo para manter esse relacionamento. E aí você entra num lugar muito perigoso para sua sanidade mental. Você fica completamente confuso emocionalmente. Tô adorando os coraçõezinhos subir, gente, ó. Coração para vocês de volta. Para quem está chegando agora, esses corações são importantes para mim, porque o Instagram avisa mais pessoas que a live começou. Então, deixe esses corações subirem. Além do que, eu me sinto muito amado quando esses corações sobem, tá? E se você quiser, se está fazendo sentido para você, me conta. Tá fazendo sentido isso que eu estou trazendo para vocês? Trouxe até agora o ponto 1, tá? O que é o abuso psicológico, o abuso emocional, a violência psicológica, a violência emocional, tá? E o porquê que você não percebe, ficou claro? Conversa comigo, gente. Conversa comigo aí, bebê! Agora a gente vai para o ponto 2, que é o quê? Como o abuso emocional acontece na prática. Como esse abuso acontece aí na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano, no seu relacionamento. Por quê? Por que ele é tão difícil de notar? Porque o abuso psicológico não aparece como abuso. O abuso psicológico aparece como um comportamento. E muitas vezes esse comportamento é normalizado dentro da relação, é normalizado dentro dessa nossa sociedade machista, é normalizado aí por esse tanto de perfil machista, misógino, dos red pill. Então, o meu trabalho aqui é o exatamente contrário. Eu te falar assim, minha filha, mulher, brilhante, olha aqui para mim. Isso não é normal. E para você resolver um problema, você precisa saber que você tem esse problema. E a minha intenção aqui é exatamente isso, esclarecer, deixar claro para você. Boa tarde, achei interessante o exemplo que você colocou sobre o sapo. Boa, né? Ederlândia. Ederlândia. Bom, né? Eu gosto de trazer essas histórias, apesar de eu trazer pouco. Mas nos meus atendimentos clínicos, eu procuro sempre trazer essas histórias, trazer essas referências, porque daí a gente lembra, né? Vou procurar trazer mais aqui nas nossas lives. Então vamos lá. Como é que esse abuso psicológico acontece na prática? Vou trazer coisas aqui que você pode até achar que é normal e, pelo amor de Deus, a gente vai desconstruir isso hoje, tá? Então, assim, o alecrimzinho dourado faz algo que te machuca. Aí, quando você fala para ele, ele diz que você está exagerando, que você é sensível demais, que não é para tanto. Essa semana, eu dei uma bronca, eu estava atendendo um casal, e aí eu dei uma bronca no homem, né? Por quê? Porque a esposa dele trouxe uma sensação, um sentimento, e aí, ao invés dele escutar, ele quis justificar. E eu falei assim, Joãozinho, independente de com quem você esteja falando, em especial agora a sua esposa, quando o outro fala do que está sentindo, você não tem que fazer nada, não tem que falar nada a não ser pedir desculpas. Porque o sentimento não é seu, é do outro. Qualquer justificativa chega como uma ofensa. Se o seu comportamento machucou o outro, só lhe resta pedir desculpas e não tentar justificar. E é exatamente o oposto disso que o alecrim dourado faz. Ou ele fala que você está exagerando, ou ele fala que você é sensível demais, ou ele tenta inverter a culpa. Tá? Outro exemplo, ele te ignora. É muito comum o que a gente chama de tratamento do silêncio, né? Que é um tipo de abuso psicológico, que é quando você finalmente, porque uma característica da mulher que está nesse tipo de abuso, ela tem dificuldades para falar, porque ela tem aquela sensação de estar pisando em ovos, ela não acredita em si. Então, para ela conseguir falar, é um trabalho árduo na terapia. E aí, finalmente, ela consegue ter que se posicionar, falar. E aí, o que o bonito faz? Ignora e fica ignorando essa mulher por dias dentro de casa. Por quê?
Porque ela trouxe um limite, ela se expressou. E aí esse silêncio dele funciona como uma punição do que ela fez, do que ela se atreveu a fazer. Isso é o tratamento do silêncio. Isso é um abuso psicológico. E aí pior, ele volta a falar com ela como se nada tivesse acontecido. E aí a mulher fica doida, se questionando, não entendendo o comportamento dele. Um outro exemplo, ele promete que vai mudar, mas não sustenta essa mudança. E aí a gente entende que ele falou que ia mudar só para te manipular. Um outro exemplo, ele usa de ironia, de silêncio, do afastamento para te controlar. Outro exemplo, ele faz você se sentir culpada por coisas que não são responsabilidade sua. Ele faz você se sentir culpada por comportamentos que ele teve. Já ouviu? Tomara que você nunca tenha ouvido, nunca tenha passado por essa situação. Mas é aquele clássico do homem falar que bateu na mulher porque ela mereceu, porque ela não colocou sal no arroz. Ele gritou por um comportamento dela. Ele não assume a própria responsabilidade e joga nas costas da mulher. E dependendo de como essa mulher está, o quão fragilizada está essa autoestima, ela pega para ela. Então eu preciso relembrar aqui você uma coisa. O abuso psicológico não é sobre intensidade, é sobre repetição. Falei do sapinho, vou trazer outro. É o famoso água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É por isso que o alecrim dourado é tão perigoso. Porque quando você o conhece, ele não se mostra como um alecrimzinho dourado, como esse serzinho único e especial que quer tudo para ele e não quer fazer nada em troca. Ele se mostra como um príncipe. E aí ele vai te envolvendo na teia dele, e quando não tem mais. Quando ele vê que você está caidinha por ele, aí ele começa a colocar as asinhas de fora. Aí ele começa a te manipular. Não, ele está te manipulando desde o início, aliás, né? Aí ele começa a mostrar os comportamentos negativos. E você fica, porque você está presa nessa teia dele. Então, vou repetir, abuso psicológico não tem a ver com intensidade. Porque se ele grita com você logo no princípio, você vai embora. Ele não faz isso. Se ele tem um comportamento disruptivo logo ali no início do relacionamento, você cai fora. Você ainda está saudável. Quanto mais tempo você fica exposta ao abuso psicológico, a um relacionamento abusivo, a um relacionamento tóxico, mais frágil você vai ficando. Por isso que quanto mais o tempo passa, é pior para você e para sua autoestima. Então, o abuso psicológico não tem a ver com a intensidade, tem a ver com a repetição. São pequenas situações que ao longo do tempo vão te desgastando. E isso faz com que você comece a pisar em ovos, faz com que você pense antes de falar, que você evite certos assuntos, que você se adapte para evitar uma reação dele. E o para evitar é muito comum. Eu ouço isso de muitas mulheres. Wesley, eu não fiz isso para evitar um comportamento ruim dele. Wesley, eu não fiz aquilo para evitar algo que ele ia fazer comigo. Aí você passa a sua vida dentro dessa relação só fazer coisas para evitar. Você passa a girar em torno dele. Girar em torno do outro é o quê? Dependência emocional. Então, esse abuso psicológico tem como outra consequência a dependência emocional. A sua autoestima abalada. Quando você percebe, você já não está sendo mais você. Você é apenas uma sombra, sem brilho, apagada. E aí acontece o fenômeno que eu trago sempre para vocês de apagamento emocional. O alecrim dourado seria capaz de amar e insistir no relacionamento para tentar mudar? O alecrim dourado não, bro. Porque o alecrim dourado é como eu chamo a pessoa com comportamentos narcisistas ou os narcisistas que olham apenas para o próprio umbigo, que é tudo para ele, que sobrevive se alimentando da baixa autoestima do outro, que ama somente a si próprio. A mudança é apenas verbal. Ele fala que vai mudar, mas as atitudes dele não suportam esse discurso.
Então, o narcisista, a começar que o alecrim dourado, o narcisista, essa pessoa com comportamentos narcisistas, não acha que estão errada. E aí, se eu não acho que eu estou errado, como é que eu vou mudar? Se a culpa é sua, por que sou eu que tenho que mudar? Se a culpa é sua, por que sou eu que tenho que pedir desculpas? Entendeu? Ponto 3 da nossa live de hoje. Por que você permanece num relacionamento, nessa dinâmica de abuso psicológico? E o que isso tem a ver com você, com a sua história? Por que você fica? Permanecer num relacionamento com abuso psicológico não é fraqueza. Isso é padrão. Isso é forma de se relacionar. E muitas vezes esse padrão começa na forma como você aprendeu a amar. Ou seja, o que você vive hoje na sua história está conectado muitas vezes com o que você viveu lá na infância, com o que você aprendeu lá na infância, com a forma como seus pais cuidaram de você, te amaram, com a forma como seus pais se relacionaram entre si. Estamos falando aqui de referências de amor, de relacionamento, de afeto, de dinâmica relacional. E aí você, quando criança, imersa nessa cultura relacional e amorosa, você vai internalizando. E hoje, se você não tem conhecimento disso, se você não faz terapia, se você não se olha, você está repetindo o que você viveu lá atrás, no seu relacionamento com o seu parceiro. Então, se você cresceu em um ambiente onde você precisava agradar para ser aceita, onde você não era ouvida, onde você recebia amor de uma forma instável, uma hora você era amada, outra hora você era maltratada, se você precisava se adaptar o tempo todo para ser vista, você pode ter aprendido que amor é sinônimo de sofrimento, de esforço, de adaptação, de esforço unilateral. Que apenas você precisa esforçar para manter aquela relação. E isso, esse seu aprendizado, influencia diretamente as suas relações na vida adulta. Estou falando aqui da relação com o seu parceiro, mas isso te atravessa em todas as suas relações. Bota reparo, faz essa ponte, vê se você consegue identificar. E é por isso que você não percebe logo de cara. Porque aquilo, essa forma, esse abuso do seu parceiro com você, de alguma forma é familiar para você. Então o problema não é você amar demais, é você amar com medo. É não haver reciprocidade. É você não conseguir se manifestar, se posicionar. É medo de perder, é medo de ficar sozinho, é medo de não ser suficiente. E quando o medo conduz o relacionamento, você se apaga para manter o vínculo. Concordo? Tá fazendo sentido para vocês? Bora chamar mais pessoas para participar aqui com a gente? Bora bombar essa live? Esqueci de pegar água, gente. Tô aqui morrendo de sede. Wesley, me vi, me identifiquei. Tô ferrada, fodida e mal paga. É isso que você tá me dizendo? Não. Porque aqui a gente levanta o problema, mas a gente também traz a solução. Você não sai de um relacionamento só entendendo o que está acontecendo do lado de lá, entendendo o outro, identificando o que você está vivendo. Para você conseguir sair de uma relação assim, ou às vezes você não precisa nem sair, você precisa transformar essa relação. Você precisa se livrar desse abuso psicológico. E às vezes, como eu disse aqui, ao contrário do que eu disse para Bruna, né? Se o seu parceiro tiver saúde, não tiver um transtorno, não for um narcisista, não for um alecrimzinho dourado, através da sua mudança, através do seu posicionamento, da sua fala, ele vai te escutar e vai mudar. E aí você leva a relação para um relacionamento saudável. Agora, se ele não tiver esse perfil, não vai adiantar nada, é dar murro em ponta de faca. O fato é que, para você mudar essa relação, você precisa se reconstruir, se transformar. E obviamente que eu estou falando do quê? Você cuidar da sua autoestima. Porque é a autoestima que permite que você reconheça o que é inegociável para você. Que você não aceite o que é inaceitável. É a autoestima que faz você se posicionar, definir limites, falar não.
sustentar suas necessidades, saber o que é importante para você, aquilo que você consegue negociar, aquilo que é inegociável. É a autoestima que não permite que você negocie a sua dignidade emocional, a sua saúde mental. Quando você tem uma autoestima fortalecida, muda tudo, mas principalmente muda algo aí dentro de você. Você deixa de aceitar aquilo que te machuca. Você deixa de justificar o comportamento do alecrinzinho dourado. Você para de justificar aquele comportamento que te confunde. Você deixa de se adaptar para caber naquela relação. Você consegue perceber o tamanho daquela relação, o seu tamanho, e se essa relação não crescer com você, você vai embora. Você começa a fazer escolhas você começa a tomar decisões por clareza, por escolha e não por necessidade, não por dependência. E isso muda o jogo, isso muda tudo. Ou seja, você precisa investir em você, você precisa parar de ficar culpando o seu parceiro, apontando, falando que ele é isso, que ele é aquilo, e começar a pegar toda essa energia e canalizar para você, porque daí vai mudar tudo. E se você muda, a única opção que o outro tem para ficar com você é mudar. Senão, você se muda dele. E esse processo vai ser natural. Pode trazer sofrimento? Pode, porque encerramento de ciclos trazem sofrimento, mas vai ser natural. Então, minha brilhante, se você está pronta para transformar o seu relacionamento, para romper com ele, mas acima de tudo, melhorar a sua autoestima, resgatar o seu brilho, bora. Bora para o consultório comigo. Bora agendar uma sessão. Bora investir na sua autoestima e eu tô aqui para isso. Vamos construir relações com respeito, confiança, boa comunicação. Para com essa visão adolescente de achar que só o amor basta para uma relação, porque não é à toa que o nome do meu método se chama Só o Amor Não Basta. Para você ser um bom par, você precisa ser um bom ímpar. E eu estou aqui para te ajudar. Se você está preparada para dar esse próximo passo, se você já percebeu que os meus posts aqui no Instagram, que as lives, que todo o conteúdo que eu posto aqui para você não é o suficiente para você mudar, porque realmente não é. Aqui eu mostro para vocês o problema. Para você mudar, é um mergulho interno muito denso. Então, se você está pronta para realmente transformar a sua vida e se transformar, agenda seu horário comigo, tá bom? O link está lá na minha bio, me chama no direct, que a gente conversa, eu entendo sua situação e a gente vai solucionar a sua vida e o seu problema. Ok? Para você que está assistindo essa gravação no YouTube, vai lá no meu Instagram, que é o mesmo nome, Wesley Augusto, me chama na bio, me dá um jeito de se comunicar comigo. Deixa aqui nos comentários que você quer fazer terapia comigo, que eu vou atrás de você. Certo? Toda sexta-feira, às 12h12, eu estou aqui, tá? As gravações ficam lá no YouTube. Só que, se você está assistindo essa gravação, faz esse esforço, esteja ao vivo aqui comigo, que você pode fazer pergunta e respondo para você na hora. Pode deixar nos comentários aqui a sua pergunta? Pode, mas você vai perder aqui, ó, todo o flow da coisa. Certo? Sexta-feira que vem, às 12h12, estou de volta para mais esse momento, para mais esse bate-papo, para mais essa chance que você tem de parar de se perder no seu relacionamento, de parar de perder o seu brilho. Beijo para você e bora sextar.